Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. O tratamento que eu fiz, e que foi o mais incrível que eu fiz até hoje, que foi agora recentemente, comecei em janeiro, que eu fui fazer fora daqui, tem ele aqui já. Ainda é pouco, ainda é muito caro, mas que foi que puxa, salvou a minha vida, que foi o tratamento com ketamina. Você já ouviu falar? Não. Pô, é muito, muito legal mesmo. É um tratamento que não vai funcionar para absolutamente todo mundo. Mas no meu caso, foi... O que é a ketamina? Assim, a ketamina é um alucinógeno. E as pessoas aqui no Brasil conhecem mais porque a galera usa de forma errada e recreativa em festa. Entendi. Pra variar, né? Você sabe como é que é o drogado, né? O drogado, ele pega um troço que é legal e ele fala, já sei, pode ser mais legal ainda. Bota uma música aí, solta uma cerveja e vamos tomar. Não é assim que funciona. E aí, eu tava, né, no período de... Eu já estava tratando a depressão há uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Estava muito ruim, porque mesmo tratando com o psicólogo e o psiquiatra, eu cheguei a fazer 3 sessões de terapia por semana, mais o psiquiatra. Eu estava realmente tentando. E a depressão não só não estabilizou, quanto ela seguiu evoluindo. E isso é uma indicação para outros tipos de tratamento. Desculpa cortar. Como Pode que é falar. a depressão para você? Como que você sente a depressão? Cara, é uma perda de vitalidade, porque é assim, o processo é assim, você começa a sentir uma tristeza muito grande o tempo todo, não é só mais pontual. E aí, essa tristeza deixa, depois de ser tristeza, para virar uma apatia total em relação a tudo, então nada mais te anima. As coisas que você mais ama fazer na vida passam a ser, sabe? E aí, isso vai escalonando a um ponto em que não é só que você tem apatia e tristeza, é que você realmente não quer fazer nada. E o nada não é só trabalhar ou sair de casa. É não querer tomar banho, é não querer comer, é não querer ir ao banheiro. Porque você pensa, tá, mas e aí? E aí, eu vou no banheiro? Não é uma coisa natural, porque na nossa cabeça, quando a gente está saudável, nem há esse pensamento. Por que ir ao banheiro? Ué, porque eu preciso ir, eu vou ao banheiro. Vontade de mijar. Pois é. Mas quando você tá com a cabeça doente, é uma coisa, não, pera. Por quê? Porque você vai me dar trabalho de levantar. Entendi. Você entende? Então, é a cabeça funcionando de uma forma diferente. De uma forma errada. Desregular, né? Desregulada. Então, assim, aquelas coisas que você ama demais. Sei lá, treinar, ficar com o meu marido, escrever, ler, começam a ficar tipo, não. E aí a tristeza vai tomando conta de uma forma muito grande, e nisso vem a parte mais terrível, que eu acho que para todo mundo que é justamente quando você se dá conta de que não era para você estar tão triste assim, afinal, olha que vida legal você tem. Pô, você tá saudável, você tem um marido bacana, você tá ganhando dinheiro. Pela primeira vez na vida, você tá bem. Como assim você tá triste? E aí, a culpa disso é maior do que qualquer coisa. Porque, afinal, você não tem motivo pra estar triste. Sim. E aí, você se questiona, por que eu tô triste se eu não tenho motivo pra estar triste? E tudo isso vira uma bola de neve absurda. E a coisa vai ficando muito, muito, muito ruim. Até que, em algum momento... Isso não é assim pra todo mundo. Mas até que, em algum momento, se a coisa for piorando, começam, então, os pensamentos de, cara, tá, como que eu paro essa dor? Aí você pode entrar numa parada suicida, né? Que é a parada suicida, que é como que eu paro? Porque aí a dor começa a ser tão grande, que você fala, cara, não é que eu não acredito que ninguém quer morrer, mas eu acredito que às vezes a gente quer parar a dor. E se custar isso. Porque já que você não tá valorizando tanto a vida, porque você não tá vendo graça nela, e a dor é tão grande, você fala, tá, e de repente eu topo abrir mão da vida pra parar essa dor. Pode crer. E aí, o mais louco é que, como a cabeça está doente, os pensamentos de morte não são macabros. Quando eu falo... Trazem alívios, né? Você sabe, pensar nessa solução. Isso, Isso, é tipo quando você tá assim, sabe quando você tá trabalhando demais, mas aí você sabe que você vai viajar daqui 3 semanas, que você vai entrar de férias, você vai viajar. Sim. E aí você fica assim, empolgado que tá chegando. Sim. E quando você tem um dia muito ruim no trabalho, você fala, mas tudo bem, porque tá chegando a viagem, calma, vou... É como pensar na morte dessa forma. Pode crer. Do tipo, não, tá muito ruim, mas calma, já vai acabar. Vai acabar. Pode crer. E aí... O louco vai fazendo, não é macabro, não é ruim, na cabeça vai fazendo muito sentido. Então, assim, eu lembro que na minha cabeça o mais assustador é que fazia sentido no seguinte ponto. Tá, as pessoas à minha volta vão sofrer muito, claro que vão. Mas eu conseguia ver o lado bom que iria acontecer depois que eu fosse com cada uma delas. Então, assim, eu planejei para quem que eu ia deixar o quê? Cada dinheiro, cada não sei o quê. Então, pô, o fulano vai sofrer, mas a vida dele tá feita. Sim. Meu marido vai sofrer pra caramba, mas, pô, ele vai amadurecer pra cacete, porque ele vai perder a pessoa que ele ama e isso vai fazer ele... Então, assim, tudo vai se encaixando de uma forma que você não consegue pensar nessa ideia de uma forma ruim. Você pensa, cara, é um alívio pra todo mundo. Eu vou parar de dar trabalho,
Porque também tem essa culpa, Sim. né? Você tá dando trabalho pra todo mundo, pô. Teus amigos, toda vez que eles te chamam pra sair, você fala, vou, mas aí você não consegue ir. Sim. E aí fica, sabe? Só Bom, um peso pra todos. é. E aí eu tava nesse ponto já, a coisa tinha evoluído muito, os pensamentos estavam muito certos já pra mim. E eu tive uma amiga que fez um trabalho maravilhoso, porque ela me viu nessa situação e ela não foi falar comigo diretamente, ela foi falar com ele, porque ela imaginou que se falasse comigo... A gente já tá tão cansado, né? Que assim, eu não queria mais tentar mais nada. Eu já tava com a viagem programada, entende? Então eu falava, não, cara, deixa, vai acabar já. Relaxa, vai ficar tudo bem, já tá tudo certo. Isso. E ela foi falar com ele, porque o marido dela também já tinha passado por isso da mesma forma, e a gente tem uma história de vida bem parecida, eu e o marido dela. Então ela falou, cara, eu sei o que... E falou com ele. E aí o Neto veio falar comigo, falou, ó, ela mora fora, né? A Fabi, ela mora em Miami. E lá o tratamento é muito mais... difundido, né? Lá, a maioria dos tratamentos com alucinógenos já estão em fase 3. Pô, é a América, né? O negócio é o ápice, né? E aí ela foi falar com ele e falou, ó, ele fez esse tratamento, salvou ele da depressão, salvou ele do alcoolismo também e tal, ajudou, né? Tal. E aí o Neto veio falar comigo, cara, vamos lá, vamos tentar e tal. E aí, como eu já tava com o plano todo feito de que eu já ia embora, eu falei pra ele, não, tudo bem, vamos, mas eu não tinha... planos de nem... Eu achava que nem ia dar tempo de tentar nada. Entendi. E aí, a sorte foi que ela veio aqui em janeiro, ela veio aqui para o Brasil, visitar a família dela, acabou me visitando, e veio ela, o marido, e veio o médico, que foi o médico que me tratou, que eles são amigos hoje em dia, e ele trabalha nesse centro de tratamento com ketamina lá, ele tem esse centro. E aí, eles conversaram bastante comigo, bastante, a gente ficou horas conversando, eles me contando sobre o tratamento e tal, e por mais que eu visse que tinha uma chance, mas eu já estava tão cansada que eu lembro que eu só topei pelos motivos errados. Porque o que eu pensei, e aí você vai me entender, foi... Falei, tá, cara, independente, você sabe que eu já peguei... Pensei isso. Falei, cara, porra, vamos lá ficar alto. Por que não? Pelo menos é interessante. Entendeu? Eu falei, então beleza, a gente vai viajar, que é um negócio que apesar de eu não estar conseguindo fazer por causa da depressão, eu gosto. E aí eu vou lá e vou ficar doidona. Pô, por que não? Vamos fazer. Então, o médico tá... Eu pensei isso, eu falei, pela primeira vez eu vou ficar em paz. O cara vai escrever aqui, ó, ficar loucona, e vai me dar. E eu vou falar, eu tô fazendo o que o médico falou. E aí Mas fui. aí você... Como que é o tratamento? Você toma a ketamina no consultório e aí tem um processo de conversa enquanto você tá doidona? É assim? Então, é assim, existem algumas formas de fazer. Tem essa forma de fazer lá no ambulatório, no consultório dele, mas também tem a forma de fazer em casa, que foi o que a gente preferiu. Então, a gente pegou um Airbnb lá e ia, ele ou alguém do centro vai lá para acompanhar. Tá. Hoje em dia, a gente segue o tratamento aqui e hoje o centro de tratamento lá tem um aplicativo, então eles podem acompanhar a gente à distância, mas basicamente só o que você precisa é de um sitter, né? Uma pessoa que fica ao seu lado fazendo a condução da sessão, que eu vou te explicar como é. Tá. Mas então, a gente escolheu fazer dessa forma. Então, ele foi primeiro, fez uma consulta, perguntou tudo, né? Pegou todas as informações, todas as medicações que estão tomando e tudo mais. E aí, a gente escolheu fazer de forma sublingual. Então, tem sublingual, tem intramuscular e intravenosa. Intramuscular e intravenosa faz lá no consultório, sublingual dá pra fazer em casa. Aí, ele te explica tudo. O que vai acontecer, como que vai ser e tal. Eu já tinha uma boa experiência. Falei pra ele, tá tranquilo, pode deixar que eu vou entrar. Não é a primeira vez, né? E aí, tá. Botou lá na boca, deitou. E tem algumas partes fundamentais do tratamento. Então, por exemplo, a música que fica tocando é fundamental, porque é ela que vai guiar a tua experiência. Então, eles têm playlists que ficam tocando, de músicas sem letra, né? Só pra... Sim. Para te ajudar, botam à venda e tal, aí você fica deitadinho. Botou lá, em mais ou menos 30, 40 minutos, o alucinógeno começa a fazer efeito. E aí, você vai alucinar. Então, tudo que você vai ver é o que já está no teu cérebro. Então, basicamente, você vai, naturalmente, revisitar traumas. Você vai, naturalmente, revisitar situações que você viveu e não está ligado que viveu. Você vai ver essas situações de outro prisma. Então, por exemplo, na coisa do revisitar traumas... Quando ele me falou isso, ele me perguntou dos traumas, e eu falei para ele os traumas grandes que eu tinha. Ele falou, olha, provavelmente você reviva eles, talvez não nessa sessão, mas em algum momento. Mas aí ele falou, e é muito interessante, você vai reviver pela primeira vez estando segura. Porque não é como se você estivesse na frente de quem te causou o trauma. Você está aqui deitado, eu estou aqui do teu lado, e você vai revisitar isso para que teu cérebro... Então, a medicação age basicamente em duas frentes. Primeiro, no fato de que você vai imaginar, alucinar e revisitar coisas, e você vai trazer isso depois para a realidade, vai levar a psicoterapia e tal. E a outra é a questão da neuroplasticidade, que aumenta mesmo, é a questão química da medicação. Então, aqueles neurotransmissores que já estavam sem fazer seu trabalho, e isso é muito, muito rápido. A gente está falando de algumas sessões. Ah, entendi. É muito rápido. Então,
Logo depois da primeira sessão, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem perguntando como que você tá? Tipo, querendo saber já como você tá. E eu sou muito pé atrás com tudo. Eu não sou a pessoa que vai falar, tá ótimo, pô, funcionou. Tá. Eu sou sempre muito pé atrás. Mas eu lembro que no dia seguinte eu já acordei e os pensamentos suicidas já não faziam sentido naquela hora. Porque eu já não conseguia. E, na verdade, isso me deu um desespero muito grande. Porque eu pensei, porra, antes pelo menos eu tinha um plano. Acabou, fudeu meu Agora fudeu o meu plano. Como é que eu vou ficar aqui? E aí, aquela coisa de ter calma, né? Conversar na terapia, as coisas vão melhorando. Mas, enfim, é muito rápido. E aí, de lá pra cá, pô, nós estamos em maio. Faz 5 meses que eu tô fazendo. Pô, só melhorou, só ajudou, só foi fantástico. Tem sido o melhor tratamento que você fez? É de longe o melhor tratamento que eu fiz, porque primeiro que eu não consegui fazer em 2 anos com tratamento tradicional, em 3 sessões estava feito. Pode crer. Isso não vai ser assim para todo mundo, obviamente. Tô falando só do meu caso. Pode ser, mas não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Segundo que tem, para além do negócio de ter funcionado dessa forma, eu tenho certeza que tem coisas que eu acessei com esse tratamento e que nem com 20 anos de terapia nem nada eu teria conseguido acessar. Então, ter trazido algumas... Peraí que eu tô me enrolando aqui. Ter trazido algumas memórias, ou revivido alguns traumas, ou ter lembrado de coisas que eu não lembrava que tinham acontecido, isso talvez não aconteceria nunca. Pode crer. Então, além da questão de ser mais rápido, teve a questão de ter resultados que eu não teria de forma alguma. E como que são essas alucinações que você tem? Tipo, é vívido? Parece que você tá sonhando um sonho lúcido? É tipo isso? É vívido, bem vívido. Então, assim, você tá de venda, né? Sim. E realmente você vê cenas. Então, assim, eu me vi, e são alucinações, então são doidas. Então, eu me vi pra fora do mundo, vendo o mundo, assim, todo redondinho e ele girando. E aí, de repente, eu era catapultada. Isso em uma delas. Era catapultada pra dentro de uma cidade, e aí eu conseguia voar naquela cidade. Isso é legal. Eu gosto dos sonhos que eu consigo voar. Isso! E é muito legal, porque, assim, claro que eu falando aqui parece só uma grande doideira, mas, para mim, naquele momento, isso tudo teve um significado de coisas que eu pensava. Então, por exemplo, quando eu comecei a ganhar dinheiro na vida, eu queria viajar. Meu sonho era viajar. E eu viajei muito. E aí, quando a depressão chegou, eu lembro que uma das coisas que eu pensava era... Tá, cara, eu não preciso mais estar aqui porque eu já viajei. Já fui para onde eu queria, já foi, já deu. Já viu o que eu quis? Já vi, já foi. Uhum. Claro que eu estava na minha cabeça doente pensando isso. Claro. Quando eu tive essa experiência que eu fui jogada para dentro de algumas cidades para voar ali no meio, eu saí dessa experiência pensando, não, cara, tem coisa ainda. Né, que eu não vi. Porque entende que não é sobre viajar ou não, mas assim, já me trouxe esse pensamento do, tem vida ainda aqui. De descoberta, né? Novas aventuras podem acontecer. Isso, exatamente. Então, isso foi muito, muito legal. Outras coisas que eu via também foram muito legais. Às vezes você revive coisas em que você tá na cena mesmo, vendo pessoas e revivendo cenas que aconteceram, ou vendo de cima, num terceiro plano. Ou simplesmente já teve viagens, já teve experiências que eu vi só cores. Tipo um calendoscópio girando e você nele e tal. E aí, de repente, o que acontece ali é a sensação que você tem. Sensação de que tem alguém perto e alguém que significa alguma coisa para você. Ou senão uma sensação de felicidade muito grande. Ou também uma sensação muito ruim. Já teve a bad trip? Porra, pra caramba, muito. E aí, assim, o interessante eu lembro do médico falando para mim. Enquanto teve uma vez que com ele ali, eu comecei a chorar, tinha uma coisa ruim, e ele segurou o meu braço e falou, tudo que você está sentindo, vendo, ouvindo, é o que o seu cérebro precisa que você ouça, veja e sinta. Então, a bad, entre aspas, também é necessária. Sim. Não é só sobre flores e borboletas ali na hora. É, de repente, você realmente segurar aquela bad toda, sentir ela de uma vez. Porque se você não bota ela pra fora ali, você vai ficar anos vivendo aquilo. Remoendo, né? Remoendo Mas aquilo. você tá consciente durante as viagens? Tipo... E no pico dela, ali entre os 40, 50 minutos, 1h10, você fica... você não tem uma dissociação muito grande. Você não sabe onde você tá e quem você é. Tá. Se alguém te tocar no braço e falar, tá tudo bem, você consegue responder. Você volta pro Você volta um agora. pouquinho. Sim, você consegue responder. Entendi. Mas a importância da pessoa que acompanha é essa, porque no meio da sessão, que dura às vezes umas 3, 4 horas, você precisa, sei lá, fazer um xixi. É longo. Você precisa, às vezes, fazer um xixi. Aí a pessoa tem que te ajudar aí. Mas você consegue parar aqui e olhar com um pouco de dificuldade, porque a visão fica um pouco turva, mas consegue. Em nenhum momento você fica apagado a ponto de não conseguir voltar. Sim. Mas é possível dissociar-se completamente por uns minutos ali e falar, pô, quem sou eu? O que sou eu? Tô viva. Ego-death, né? Os caras falam. Rola isso também? Também. Parece legal pra caramba. Todas as vezes que eu usei droga não foi num ambiente controlado. Deixa eu te dizer isso. Porque daí, eu comento muito isso com o Neto. Depois do tratamento com a ketamina, eu falei pra ele, cara, se eu soubesse tudo que hoje eu sei sobre o manejo desse momento, eu poderia ter tido experiências valiosas nas vezes que eu usei alucinógeno. É porque
quando a gente usa alucinógeno, a gente tá no meio da bagunça. Sim. Tá com a galera, tá na festa, tá não sei o quê. Então, por exemplo, se bate uma bad, você não sabe administrar. Difícil. Você só quase morre e jura que nunca mais vai usar. Pode crer. Mas na semana seguinte você tá lá de novo, porque, né, a gente trabalha. E aí tem... Mas, então, assim, hoje, tendo essa experiência com a ketamina, eu digo, olha, não, todas as outras que eu usei, se tivesse sido um ambiente controlado, se eu tivesse com uma intenção, porque cada vez que você vai entrar na experiência, você tá com uma intenção. Então, ele sempre faz, qual que é a sua intenção hoje? O que você quer trabalhar aí hoje, quando você entrar, para não ser à toa? Dá um exemplo de intenção. Por exemplo, um dia, uma das sessões, eu entrei falando, cara, eu quero parar de tomar tanto remédio. Porque eu ficava letárgica também, então, não sei o quê. Mas eu não estava disposta a abrir mão dos remédios, porque eu não quero a parte ruim. Mas eu falei, cara, eu quero ficar bem. E aí, nessa sessão que eu entrei com esse pensamento, depois, porque daí quando a gente faz, às vezes o Neto deixa filmando para eu ver depois o que eu falei, né, e tal. Deve porque ser você não... interessante. É muito. E aí, eu me vi falando depois, em transe da experiência, dizendo, ó, para parar os remédios, eu tenho que aceitar os 10, 15 dias que eu vou ficar lixo, que eu vou ficar bosta. Porque eu tenho essa coisa de não conseguir aceitar que eu tô lenta, que eu não tô produzindo, que eu não tô... Então, na minha experiência ali, o meu próprio cérebro falando comigo, tá, você pode, mas você precisa aceitar que vai... E eu não teria esse insight sozinha. Pode crer. Talvez tivesse, 6 meses de terapia, sei lá. Sim. Mas aí a viagem me deu aquilo na hora. Pode crer. Pô, legal demais, né? Pena que não tá muito difundido ainda no Brasil essas paradas. É pouco. Né? É legal isso? É legal. Não é fácil de conseguir... Alguém que trate nesse sentido? Não, aqui a gente tem poucas pessoas. A gente está no trâmite para conseguir começar a trazer o modelo da New Life, que é o centro de tratamento, a gente vai trazer aqui para o Brasil em algum momento. É legal, tem uma oportunidade de negócio aí, né? Sim, pois é. Não, e é um negócio que, porra... Que ajuda os outros, sou suspeita pra falar, porque, sim, né? você é um garoto da propaganda da parada. Total. Né? E aí, assim, aqui, viu? Porque lá, apesar de também ser mais fechado, porque o esquema é o seguinte, a partir de 1960, médicos ou alguém dessa área que fizesse estudos ainda com alucinógenos era tido como... hippie, doido, entendi. não ético. Entendi. Porque foi a época da explosão de drogas e tudo mais, e a galera começou a usar isso para... Stockwood, né? Woodstock e tudo mais, exatamente. Então, assim, houve um gap na literatura muito grande de 1960 a 1990, porque parou-se de estudar essas coisas. Virou tabu. Maconha é até hoje Schedule 1 drug Pois lá, né? Tipo, exatamente. que é uma das mais perigosas possíveis. O que é uma doideira, enfim. Doideira. Aí, então, assim, a partir de 1990, a literatura com ketamina começa a ficar um pouco mais robusta, porque daí... e foi uma coisa meio, não sem querer, mas meio aleatória o jeito como eles descobriram. Porque, basicamente, quando a gente vai ser anestesiado por uma cirurgia, na maioria das vezes, e muitas vezes, a ketamina é uma das medicações usadas para fazer essa anestesia. Em muitas vezes. E aí eles notaram, depois de algumas observações, e foi isso que levantou a hipótese para fazer os estudos, que algumas pessoas que tinham, por exemplo, dor crônica ou intenções suicidas, elas entravam numa cirurgia por qualquer outro motivo e saíam dessa cirurgia com melhoras significativas nesses quadros. E aí esses caras começaram a falar, porra, será que é a ketamina? E passaram a estudar ela dessa forma. Ainda não é uma literatura da forma como a gente quer que ela esteja em algum momento. Farinha, que todo mundo sabe tudo sobre farinha. Exatamente, ainda não é isso. Até a literatura diverge bastante. Literatura diverge, não. Ela falta bastante em termos de jeitos de aplicação. Então, a literatura com intramuscular é muito maior do que com sublingual, que é muito menor. E isso ainda é um caminho a se percorrer. Mas, a partir de 1990, isso ficou ali. Tá, agora vamos olhar. Então, fora daqui, tanto que eles caras podem ter um centro de tratamento gigante disso. E você sabe quem que financia mais essas pesquisas e tal? Porque, naturalmente, né, é mais difícil conseguir isso na academia, né? São esses caras tipo Elon Musk. Mesmo? São esses caras bilionários. Os caras porque do Silicon Valley, desculpa. Isso. São esses caras que financiam geralmente esse tipo de pesquisa. Faz sentido. E faz, porque não é só sobre tratamento. Essas medicações também têm um potencial de expansão, de melhora da percepção. E aí, é claro que tudo isso feito dentro de um ambiente controlado, com o médico, com indicações, não é todo mundo que pode fazer. Tem efeito colateral a ketamina? Poucos, né? Não são. É das que tem menos, né? A náusea na hora, né? A dissociação, mas também na hora. Dá um pouco de náusea? Pode dar. Tanto é que a medicação para náusea a gente toma já antes de entrar na sessão, porque pode dar um pouco, sim. Mas uma vantagem de fazer um negócio com quem sabe o que tá fazendo. Ah, sim, não, porque é todo um protocolo, né? Tipo, tem o jejum que você tem que fazer, tem todas as perguntas que ele vai te fazer antes. Não é uma coisa jogada. Ele fica lá com você às 4, 5 horas de experiência. A hora que você sai da experiência, ele tá lá para colher dados. E aí, no dia seguinte, você acorda, você entra em contato com ele para falar o que... Então, é bonitinho, é arrumadinho, não é...
Pô, legal Uma força. demais, meu. Legal Muito. demais. Eu fiquei até interessado. Acho que eu vou, se você puder me passar uns contatos aí. Passo, porque eu vale vou- muito a pena. Quero... Lógico que ele quer, né? Ah, pô. Ah, Fala que falei- tem droga no meio, né? Porra, eu não esperava nada menos.